Povo do Brasil, povo do mundo, fronteiras fechadas na Europa e mexe com a opinião do mundo. Uma nova doença que surge e que leva as autoridades a ficarem em alerta. O que é que vem por aí? Será que é aquilo que passou entre nós há muitos anos e volta de uma forma diferente? O que vem por aí? As pessoas procuram as respostas e o mundo quer saber qual será a nova PAN ou a próxima doença que vai levar o mundo a estar em alerta, como aconteceu nos últimos 5 anos. Porta para cá, seja muito bem-vindo. Deixa eu chamar você para cá. Peço a vocês para dobrarem bastante as vossas atenções, porque o assunto é sério. Eu entro aqui às pressas para trazer alguns detalhes, algumas informações importantes. E eu prometi que eu iria entrar nessa matéria, que eu iria entrar nesse tema, que eu iria entrar nesse assunto. Pois bem, aí está. É um vírus altamente contagioso, fecha fronteiras na Europa após suspeita de ataque biológico. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu ainda falei hoje, eu entrei hoje também e trouxe essa informação que eu quero aqui atualizá-los. A O.MS chegou a um acordo de como o mundo enfrentará uma nova PAN. Antes de nada, de mais nada, antes de tudo, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo ao canal Voz para Fé. Sou o pastor Ricardo Santos, diretamente do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Diga para mim de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha. Eu preciso muito da sua atenção. Compartilha para 3, para 4, grupo de igreja, grupo de irmão, grupo da família. Joga para o grupo de oração. O mundo prega o apocalipse. O mundo está caminhando a passos largos para o caos generalizado. Situação pan-epidêmica à vista. Situação econômica. Vocês sabem como que está a questão econômica. Há uma guerra para quem domina a economia. Os Estados Unidos e a China estão trocando farpas. Mas isso é um assunto para uma outra matéria. Agora, o chamado ataque biológico que surge. Existem muitas teorias sobre a questão e eu não quero entrar em teorias. Eu quero trazer informação e matéria. Mas, importantíssimo, gente, já deixou o seu like? Já é inscrito aqui nesse canal? Se não é, aproveita agora. Aproveita e deixa o seu like, compartilha. E importantíssimo também o seu comentário e a sua opinião. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Eu falei cedo aqui sobre isso. É uma matéria ligada à outra, é um complemento. Mais cedo eu trouxe essa informação. Eu acho importante a gente... É um contexto. Membros da OMS chegaram a um acordo sobre como o mundo enfrentará futuras PAN. Qual é a preocupação das Nações Desorganizadas Unidas? Qual é a preocupação? Recentemente, os Estados Unidos, após a eleição de Donald Trump, anunciou o desvínculo da cúpula, deixando assim de participar das organizações das Nações Unidas. E por isso acendeu um grande alerta. Os membros da Organização Mundial da Saúde chegaram a um acordo histórico nesta quarta-feira sobre como aprender com a Covid-19 que levou milhões de pessoas para outra vida. Em 2022, iniciando em 2020. E a ideia é preparar o mundo para futuras PAN, endemias. Os pontos de atritos no caminho para o acordo incluíram como compartilhar medicamentos, vacinas de forma justa entre países ricos e os mais pobres. Os negociadores dos Estados Unidos deixaram a discussão depois que o presidente norte-americano iniciou o processo de 12 meses para retirar o país de longe, o maior financiador da OMS, da agência, quando assumiu o cargo em janeiro. Diante disso, os Estados Unidos estão vinculados ao pacto. Abre aspas. Olha isso, gente. Olha isso. Olha as aspas. Esse é um momento histórico e uma demonstração de que, ou com ou sem os Estados Unidos, os países estão... Essa é boa. Com ou sem os Estados Unidos, os países estão comprometidos com o trabalho conjunto e com o poder multilateral,
disse Reuters. Nina Schreiber, fundadora do Think Tank de Saúde Global. Essa é apenas a segunda vez nos 75 anos de história da OMS que os países membros chegam a um acordo vinculante. O último foi um acordo de 2003. Então, isso levou a Organização das Nações, como eu sempre digo aqui, desunidas, a acelerar o processo, entender como eles vão lidar longe de uma das nações poderosíssimas, de uma das potências mundiais, fora dos acordos. Isso leva a eles a se preocuparem, a dar uma resposta, porque os Estados Unidos disse que tudo o que aconteceu na China, vocês lembram disso? Foi produto de laboratório, e a OMS, sabendo perfeitamente disso, tenta de uma forma dar uma resposta. E a resposta nós sabemos que eles não têm para dar. Ou se tem, escondem. Isso é a grande verdade. Agora, não dá para a gente ficar de fora do que está vindo por aí, tá? A matéria principal é esta. Tem algo chegando. Nós estamos falando de um vírus altamente contagioso que fecha fronteiras na Europa após suspeita de ataque biológico. Existe muitas teorias sobre a questão ataque biológico, mas nós sabemos que existem profecias para tal. E a profecia bíblica é que nos últimos dias aconteceria entre nós Demias, Demias, rumores de guerra, situação econômica como os Cavaleiros do Apocalipse, um dos tais, vai mexer com a economia, vai abalar, vai trazer fome. Todo mundo tem que caminhar por essa seara. O mundo vai enfrentar novamente, sem sombra de dúvida, outras epidemias. E não tem como fugir disso. Estamos vivendo um tempo em que doenças, de propósito digo assim, doenças respiratórias estão tomando conta do planeta. Como a aviária, por exemplo. A aviária ela já fecha fronteiras. A aviária já há um bloqueio. Países como países da Europa não estão recebendo nem importando. Quem tem, cuida do que tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, olha isso. Quem diria uma cartela de ovos chegando a 80, 70, 60 dólares? Isso é um absurdo. No Brasil, por exemplo, uma cartela de ovos custando R$38. Se nós compararmos os preços, está um preço de uma carne de primeira. Eu me lembro que eu comprei nos meus churrascos de família, quilo de alcatra ou contrafilé a R$29, no máximo R$35. Hoje a ideia é outra, o preço é outro, mas pagar R$38 em uma cartela com 30 ovos é dizer assim, o ovo hoje está custando um preço de carne de primeira. Chegará um tempo que este item ficará escasso da mesa do pobre, do trabalhador. Muita gente que paga paga um aluguel muito mal, me perdoe pelo muito mal, quase não dá, é assim que eu quero dizer, para comprar uma cesta básica. Eu vi uma cesta básica ontem, passando por minhas compras, por R$300. Dá para sobreviver com 1.500, mais ou menos isso, o salário mínimo, pagar um aluguel de média R$800, pagar uma conta de luz, internet, itens básicos e ainda pagar um absurdo por uma cesta básica. Culpado de quem? Então está chegando por aí um novo surto chamado de febre aftosa, identificado na Hungria, o primeiro em mais de meio século, provocando medidas drásticas em países vizinhos e levantou suspeitas sobre uma possível origem não natural do bicho, ou seja, uma espécie de ataque biológico. A doença altamente contagiosa entre animais foi detectada em uma fazenda de gado na região noroeste da Hungria. Gado próximo às fronteiras com a Áustria e Eslováquia. Mais uma vez, gado. Mais uma vez. O que falar da aviária? Eu dou um Google rapidamente para nós sabermos como é que está a situação no mundo. Olha aí, ó. 180 dias de estado de emergência, zona sanitária em todo o território nacional. A coisa tá aí, né?
A única atualização que nós temos é que a coisa está tão séria que os Estados Unidos abre as portas para exportação de ovos mineiros. Estão exportando porque a coisa por lá não está boa. Essa chamada é isso que é chamado febre A pontinfitosa, já é uma preocupação. É tão preocupante que fecha fronteiras nos Estados Unidos. Também, na verdade, na Europa, fronteiras sendo fechadas. Já imaginaram, nós temos aí a questão da aviária, que mexe bastante com a economia. Aí você tem aí o preço dos ovos e tudo mais. Aí, por outro lado, você tem também, agora, a aftosa, que fecha fronteiras, febre esta, que ainda não temos 100% de informação. Olha aí, como essa matéria que trata da Europa. A Europa fecha fronteiras após surto altamente com pontinho contagioso. A matéria é muito séria, eu acho que requer a nossa atenção. Vamos ler, vamos entender o que tem por aí. Enquanto isso, um novo surto de febre identificado na Hungria, o primeiro do mais de meio século, provocou medidas drásticas de países vizinhos e levantou suspeitas sobre uma possível origem não natural do bicho, ou seja, uma espécie de ataque antibiológico. A doença, altamente contagiosa, entre animais, foi detectada em uma fazenda do gado na região noroeste da Hungria, próxima à fronteira com a Áustria e Eslováquia. Como resposta imediata, ambos os países fecharam dezenas de passagens, fronteiras, instalaram barreiras sanitárias emergenciais, caminhões e veículos estão sendo desinfetados, enquanto agentes vestidos com equipamentos de proteção realizam inspeções rigorosas. Por aqui já deu, né? Autoridades investigam possibilidade de ataques biopontiológicos. A gravidade do surto e a sua natureza incomum geram suspeita entre autoridades húngaras. Então, nós temos até então, o que era teoria da conspira passa a se tornar uma realidade. Ataques biológicos não é novidade para nós. Sim, não é novidade, mas, porém, nos traz muitas suspeitas. Entre essas, a questão do que passou entre nós. Quando os Estados Unidos descobrem que tudo foi produto de um erro, eu digo assim, supostamente, de laboratório, o que mais podemos esperar? Será que tudo isso não passa de um projeto, de uma agenda? E essa agenda, ela é globo. O mundo está se preparando para algo que vem por aí. O que será que vem, não sei. Mas uma coisa é certa. Vem chumbo grosso. Lá vem chumbo grosso. Eu quero ver a opinião de quem está comigo. Deus abençoe você que está comentando, deixando seu comentário, deixando a sua opinião. É muito importante falarmos do que a Bíblia diz. O que nós vimos ainda é pouco comparado ao que a Bíblia diz. O que a Bíblia menciona sobre o fim. Ainda há algo espantoso por vir. E isso é profético. Se vai vir pelos animais, se vai vir produtos de laboratórios, ou a super pontinho bactéria, que todo mundo sabe, circula por aí, resistente a essa informação, resistente e que é letal.
que mais é espantoso que nós possamos dizer aqui, que já passou entre nós, mas ainda é assunto completamente abafado. Eu preciso muito que vocês compartilhem isso, gente. Se possível, joguem para os grupos, joga para os grupos. Nessa matéria, eu gostaria muito mesmo da sua atenção para o que eu vou dizer. O fim vem. Tão certo como vive o Senhor, o fim vem. É chegada a hora. Hora esta que os grandes, entre aspas, da Terra estão se preparando. O fato da OMS se antecipar e tentar, não adianta. Eles podem tentar, mas o que tem para acontecer vai acontecer. O que Deus faz agora não entendemos nada, mas iremos entender depois. Já viram que nos últimos dias ou nas últimas semanas cresce de uma forma avassaladora a questão ia dominar o mundo, ia substituir o homem, e já aconteceu a primeira realização de transplante pela inteligência artificial. Gente, olha onde nós estamos chegando. Olha a que nível nós estamos chegando. Não para por aí, o mundo está em guerra. O mundo está vivendo crises. Isso é sério. Quando nós abrimos noticiários, nos deparamos com notícias como essas e outras ainda completamente piores. Sem sombra de dúvida, tem coisa vindo e vai deixar o mundo de cabeça para baixo. Não dá para esconder isso de ninguém. Não dá para esconder isso de ninguém. Não dá para duvidarmos do que vem pela frente. Sem sombra de dúvida, teremos muita novidade na medida que o ano vai passando, na medida que o tempo vai passando. Nós só temos que orar, e é isso que eu vou fazer com vocês agora. Vamos orar juntos? Deixa aí já o seu comentário, a sua opinião. Eu gostaria muito de estar orando. Essa live, essa matéria, eu sempre gosto de fechar orando, abençoando a todos que estão comigo. Por isso eu peço para compartilhar, para que também, não só os alertas, como que também a oração possa alcançar o maior número de pessoas. Vamos orar juntos? Amado da minha alma, Deus da minha salvação, é com um grande temor e tremor que eu me prostro, meu Senhor, em oração, deixando, meu Deus Santo, esse alerta, mas também, Senhor, orando, como diz a Tua palavra, orando em todo o templo, com toda a súplica no Espírito por todos os santos. Nós queremos, ó Deus, pedir a paz sobre o mundo, paz sobre Israel, como diz a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um nessa gloriosa tarde, manhã ou noite, aonde esse áudio chegar, esse vídeo chegar. Para quem está comigo agora, Pai, abençoa também. Que haja, meu Senhor, um sobrenatural de Ti, meu Senhor, para cada um que está nessa live. Que o Senhor possa visitar, meu Senhor, a cada um. E que o nome do Senhor possa ser exaltado de uma forma sobremaneira. Que haja, meu Deus, manifestação do Teu Espírito nos lares, nas famílias. Deus, que Tu possas visitar aquele que está fraco, aquele que não tem mais força, o que está enfermo agora. Eu quero liberar uma palavra de cura, meu Senhor. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Cura, meu Pai, a feridas. Cura, meu Pai amado, a enfermidade agora, que possa ser repreendida em nome de Jesus. Te repreendo toda a enfermidade em nome de Jesus. Senhor, mas se essa não for física, mas for, meu Deus, sentimental, da alma, psicológica, emocional. Ó, Senhor,
Que haja manifestação do seu poder. Que haja manifestação da tua glória. Que haja, meu Deus, um sobrenatural. Essa pessoa, meu Deus, quem sabe não consegue se levantar da cama. Essa pessoa que só quer ficar no seu quarto, meu Senhor. Ou quem sabe não tem força nem para fazer aquilo que está acostumado a fazer. Devolva a vida, o ânimo, a vontade de viver. Levanta a autoestima, restaura, fortalece, nutre. Que é no nome do Senhor Jesus, Pai, que toda manifestação negativa, que toda nuvem negra, que toda força estranha, que toda força do maligno seja dissipada. É no nome do Senhor Jesus que queremos repreender o mal agora. Ah, Senhor, abençoa. Abençoa e dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu amém aí, aquele amém bonito, aquele amém gostoso. Olha, estamos nos preparando para uma palavra sempre pela manhã, tá? Uma palavra sempre pela manhã, um devocional. Quem vem comigo? Comenta aqui. Você quer participar do devocional diário, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de Deus para sua vida e seguido uma oração sempre pela manhã? Se sim, comenta aí que eu vou deixar aqui, tá? Eu peço a todos que compartilhem, grupo de igreja, grupo de irmão, grupo da família. Prometo voltar, se possível, não saia sem dar o like, sem compartilhar, tá? Isso é muito importante para nós, para que também a plataforma possa nos notificar sempre. Confira a sua inscrição. Se já é inscrito, confira, deixar o sino ativo. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificação. Deus abençoe a você. 3 pessoas compartilhando nos ajudará muito. Fique com Deus.